Agora foi. Quem pode nos trazer qualquer tipo real de revelação? Então, aqui na Gênesis, eles mesmos já nos dizem assim: definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. E aí, quando a gente fala assim, nos ensinar o que não sabemos, se nós olharmos por esse perfil, eu poderia dizer que minha mãe é uma mulher de gênio. Afinal, foi ela que me ensinou tudo o que eu não sabia. E, modéstia à parte, eu acho que eu também sou uma mulher de gênio, porque eu também ensinei para minha filha tudo que ela não sabia. A andar, a comer, a falar. Então, será que é isso que a Gênese nos fala em relação a um gênio? Somos todos gênios? De certa forma, sim. Mas, claro que num sentido, digamos, muito menor, né, do que aqueles em que a nossa literatura nos traz realmente como os homens de gênio. E aí, para melhor esclarecer essa questão, olha só o que eles nos dizem. Porque quem revela alguma coisa, ensina alguma coisa, não é? Ensina algo que alguém ainda não conhecia. Quando eu falo que nós somos gênios numa escala menor, é porque o que a gente revela, a gente já aprendeu com alguém e a gente só está dando continuidade, né? Minha mãe me ensinou a comer, a falar, a andar, e eu ensinei a minha filha a comer, a falar, a andar e etc. Então, na verdade, não é bem uma nova descoberta, né? Não é uma revelação, é uma revelaçãozinha para quem não conhecia, né? Que no caso é aquele espírito não, porque o espírito pode ser bem antigo, mas é aquela criança, né, que está em tenra idade no nosso plano. Então, se quem revela ensina, nada mais justo do que nós, então, pensarmos que um professor é um revelador, certo? E aí o item 4 desse capítulo 1 diz assim: qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si próprios. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações
aproveitáveis aqueles que vêm depois, né? Então, como eu falei, vem um, aprende com aquele que já aprendeu e sucessivamente. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, não que eu ache errado, muito pelo contrário, sou a favor até, mas, por exemplo, nós ainda temos no Brasil, né, índios que vivem como quase que no tempo da primitividade, quer dizer, vivem isolados, vivem sem roupas, têm seu próprio linguajar, né? E na nossa visão, eles não sabem nada, né? Nada de tecnologia, nada de remédios, doenças que abalam a todos nós, né? Mas, então, se nós chegássemos lá e mostrássemos para eles um celular, né, seria uma revelação. Olha, existe um aparelho assim que a gente consegue ver onde as pessoas estão e tal. Seria uma grande revelação, né? Mas para nós aqui, isso já se revelou há muito tempo. Então, tudo tem uma razão. Agora, a questão é que o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo, ou primeiro. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza, né? Se espalha. Que seria da humanidade sem a revelação de gênio, dos homens de gênio, que aparecem de tempos em tempos? Ou seja, o que seria de nós se não tivessem nos trazido, por exemplo, a astronomia, que revelou o mundo astral? A geologia, que revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. O que seria de nós sem os homens de gênio, Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier? Foram todos reveladores. Por quê? Porque quando nos trouxeram os conhecimentos por eles descobertos, nós não conhecíamos, não sabíamos. Era a primeira revelação de tal conhecimento. Eles não aprenderam de forma direta na encarnação com outra pessoa para ir ali e nos falar. Então, se eu chego hoje numa tribo indígena lá nos confins da Amazônia, que não usa roupa, que não tem talheres, não tem chuveiro, né? E começar a querer mostrar tudo isso para eles, pode até parecer que eu sou um gênio, mas eu não sou, porque na verdade não fui eu que
descobrir o telefone, a tecnologia, o celular, as ondas. Não fui eu. Eu só estou retransmitindo o meu conhecimento. E a sabedoria divina, ela é tão perfeita, que nós já sabemos, né? Por quê? Porque ela nos mostra que cada coisa há seu tempo. E, inclusive, além de tudo isso, ela nos revela o porquê que alguns vêm com essa capacidade de ser gênios. Porque a gente pode dizer assim, né? Ah, mas é muito fácil, né? O cara já vem com uma cabeça desse tamanho, né? Que a gente diz, né? Tem um cérebro, né? Ele já nasceu sabendo tudo. Então, se eu também viesse com esse cérebro, eu teria criado, com certeza, né? A internet, os iPhones, sei lá mais como é que a gente diz o nome, celular, o vulgo celular, né? Agora, se nós pensarmos assim, nós estamos então demonstrando uma certa incompreensão para com as leis do nosso Pai. Por quê? Porque se Ele dá inteligência, um cérebro maior, como a gente costuma brincar, para uma pessoa e não dá para outra, então Ele não é justo. Ele faz escolhas. Ele ajuda mais a um do que a outro. Ou poderia me ter dado a inteligência de Newton, né? Teria passado em física, teria feito engenharia, teria... Mas ele me deu só a educação com a física. Fui fazer exercício prático, que era mais fácil do que os problemas de física. Mas assim, falando sério, né? Se Deus realmente tivesse criado os gênios, no sentido de que nasceram aquela encarnação com todo aquele pensamento brilhante, ele estaria brincando de unidunité, né? Esse vai com cérebro, esse vai sem, ou com menos inteligência, esse com mais. Mas Deus não é assim. E aí a gente pega outro pezinho sobre a nossa revelação, a terceira revelação, né, prometida por Jesus, que é o Espiritismo, que nos conta do quê? Das reencarnações. Porque é muito fácil hoje a gente, né, se fosse vizinho de um Newton, por exemplo, um Pitágoras, nós dissermos assim, tá vendo? Ele é que aprendeu tudo. Coitada de mim que não tenho este mesmo cérebro, né? Deus deu mais oportunidade a ele. História. Ele, talvez, e muito provável, já tenha tido mais encarnações do que eu. Ele, um dia, tomara que não, deve ter sido uma Maureen, né? Que escrevia muito mal o português, mas que se deu bem na física. Mas para isso ele encarnou, desencarnou, ele aprendeu, ele se desenvolveu, ele se esforçou e ele mereceu. Mas não porque Deus disse, é você que merece, não. Porque ele mesmo construiu a sua própria sabedoria, fazendo com que, na encarnação, então, ele ali tivesse o insight,
né? Como eles costumam dizer, ou seja, a grande ideia. Então, eu vou criar um telefone, eu vou criar o computador, né? Eu vou criar, agora lembrei do nome, o smartphone. E dali, porque não faz muito tempo que a gente só tinha telefone de teclinha, né? Para não falar ainda naquele da manivela. Mas esse eu não peguei, esse eu só vi em exposição. Então, percebam que as coisas eclodiram e elas só acontecem também através da nossa necessidade e da autorização do Pai. Ou seja, nós tivemos, eu posso dizer, talvez uns 30 anos da minha vida em que ela foi quase a mesma coisa. A pouca mudança que eu percebi, principalmente em termos de tecnologia, e isso eu ainda era bem pequena, foi a mudança da TV preto e branco para a TV a cores. E ali eu casei, comprei aquela TV grande, que ninguém conseguia levantar sozinho, dependia do vizinho para ajudar a botar dentro de casa, em cima do móvel que tinha que ser robusto para aguentar o peso. Mas ela cheia de válvula e ela era colorida, né? Falando das artes da minha mãe, hoje ela contava que um dia ela subiu no telhado do prédio de 3 andares para arrumar a antena. Quem é mais novo nem sabe que isso existiu, né? Mas a gente subia lá no telhado do prédio para arrumar a antena. E ainda ficava gritando, né? Tá bom! Quantos anos? Bom, não vou falar nisso. Vai dizer muito da minha idade. Mas era assim. E olha quanto tempo. Eu digo, no mínimo 30 anos, né? Que a gente ficou meio que assim, derrapando, né? Ficamos na máquina de escrever, que depois passou para a elétrica, e ali a gente ficou. Veio o fax, que foi uma grande novidade, mas a gente ficou ali. Quanto tempo? E quando veio os primeiros computadores residenciais? Quanto tempo naquele... né, uns barulhinhos, eu tenho uma voz maravilhosa, deu para perceber, então fiz exatamente como não era, mas era a tal da internet de escada. 2 horas para conseguir fazer uma coisa, para mandar uma coisa, 2 horas para receber, mas era uma maravilha. E hoje, que a gente nem precisa de computador, basta uma coisinha assim, né? Tirei daqui e eu estou me filmando, olha só. Mas, enfim, basta um aparelhinho desse. E sabe em quanto tempo isso mais ou menos aconteceu? Bom, eu não tenho precisão de anos, mas foi muito rápido. Minha filha tem 28, eu me lembro que ela devia ter uns 4, 5 anos quando eu consegui ter o computador. 26, 27. Em 26 anos, da máquina de escrever, do computador e da TV, nós passamos para os LED e sei lá os outros nomes que falam, TV fininha, telefone que já é computador, que está na mão da gente. E espero o ano que vem que vai aparecer. Não fala. Vou ter que correr atrás de fazer aula? Não vai precisar correr. Não? Então tá. Então, essa é a diferença do homem de gênio, como cita o nosso capítulo. São aqueles que vieram e trouxeram coisas que até então, no nosso planeta, não eram conhecidas.
E por quê? Porque eles foram aprendendo tanto em todas as suas vidas encarnatórias, como também no tempo de vida espiritual, onde, de acordo com os seus méritos, cada um foi aprofundando as suas vivências. Não é assim quando a gente vai estudar fora, ou vai fazer mesmo uma faculdade, que a gente vai aprender coisas novas. Depende de quem aproveita, Tem aqueles que vão na faculdade e fazem muita bagunça, levam 10 anos para se formar. Tem aqueles que vão para a faculdade e fazem em 4, em 5 anos, dependendo do tempo do curso, rapidinho, e ali já emendam uma pós-graduação e tal. E aí quando voltam para casa, para a terra dos pais, digamos assim, já chegam lá por cima da carne seca, Meu filho se formou doutor, ele é professor disso, daquilo outro. Quer dizer, ele aproveitou o tempo naquela escola. Os gênios, eles aproveitaram esse tempo também no plano espiritual, além de toda a vivência no plano físico, e vieram para ter a oportunidade de usar esse ensinamento de forma a nos revelarem novas possibilidades de melhoria, de apoio, à nossa experiência terrena. Aí vocês podem me dizer assim: a única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade de vidas, que é o que fala Kardec aqui no livro A Gênese. Ou seja, aquilo que eu estava comentando sobre Deus apontar o dedinho e dizer esse vai nascer mais gênio, aquele menos, não existe. A única coisa que existe é uma solução racional, porque nós estamos aqui para usar a nossa mente e o nosso conhecimento. E o que nos diz? Nos diz que a pré-existência da alma e a pluralidade das vidas é que leva o homem um dia a chegar ao homem de gênio. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Então, mais uma vez, Deus, a providência divina e a doutrina dos espíritos nos mostram a bondade e a grandeza e perfeição do nosso Pai. Se é que nós ainda precisamos de provas, porque ninguém conseguiu criar do nada um ser humano. Ninguém conseguiu criar do nada a primeira árvore, o primeiro peixe. Então, só Deus, com a sua capacidade infinita, é que é, na verdade, o grande revelador e que usa daqueles seus filhos que mais se empenham para terem a oportunidade de crescerem ainda mais e de nos apresentarem e nos revelando e ensinando as suas próprias descobertas. Porque esse é o homem de gênio do Pai, que segue o caminho
do nosso Pai, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o ser humano, algumas vezes, escorrega nas suas tarefas, né? E às vezes o que ele sabe, ele tenta guardar só para si, com medo de dividir, né? E perder a glória do seu aprendizado. Mas, graças a todo esse aprendizado de encarnações sucessivas e de vários mundos, nós temos e teremos sempre no plano aqueles reveladores, como nos foi, claro que através de vários métodos, né, de aperfeiçoamento, Kardec, o revelador da doutrina dos espíritos, sendo a doutrina dos espíritos a própria revelação, né? Eles ensinaram através de Kardec e de todos os seus auxiliares tudo aquilo que nós precisaríamos saber, divulgar, ensinar. Então, os gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Quanto tempo? Acabando. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. E esse conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então, Deus sabe a quem dar e Jesus nos alertou: cuidado com os falsos profetas, porque revelação só é aquela que tem consistência nas leis divinas. Do contrário, é um mero conhecimento que pode deixar de ter valor e de ser comprovado de uma hora para outra, rebatido, apanhado, né? Então, nessa fala de hoje sobre o homem de gênio, nós queríamos realmente trazer esse pensamento, tanto de que eles são mensageiros do Pai, quando nos trazem com seriedade, com vontade, e que multiplicam para toda a humanidade o conhecimento, como também não são seres que simplesmente foram escolhidos para serem mais inteligentes. Não, eles já foram pessoas como todos nós, com inteligência natural, um QI dito normal e que, por esforço, por entendimento, conseguiram elevar o seu pensamento a ponto de poder captar de forma genial revelações
que deveriam ser-nos trazidas na hora certa e no momento exato. Então, mais uma vez, assinalando o Pai Todo-Poderoso, a inteligência suprema como perfeição absoluta. Obrigada a todos, que levemos sempre em nossos corações essa certeza de que todos nós vamos chegar lá. Aqui é uma breve passagem da escola de aprendizado que nós necessitamos e que essa passagem deve retornar nessa mesma escola ou em outra, de acordo com a nossa capacidade de aprendizado. Ok? Agradeço e espero que tenha lançado a vontade em cada um de nós de corrermos atrás para aprendermos mais. Gratidão.